Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Isaac Soeiro, pastor filiado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, presidida pelo reverendo pastor Francisco Soares Raposo Filho. Este vídeo é parte de um projeto da Comissão de Educação e Cultura da nossa convenção. Comissão essa coordenada pelo pastor Osiel Gomes da Silva. E este projeto tem como oferecer aos professores da Escola Bíblica Dominical, em especial aos professores da classe de adultos, um subsídio, onde nós fazemos uma sugestão de exposição bíblica e de aplicação bíblica da lição. Este vídeo trata da lição de número 2, do quarto trimestre de 2021, do currículo da CPAD, que nos traz o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Estamos no início deste trimestre de estudo. Este tema, ele segue o cronograma do Novo Testamento na apresentação de Paulo. Paulo, ele é visto em primeiro lugar na sua condição de um perseguidor feroz. Um homem dominado por um ódio, motivado por um zelo religioso sem entendimento. Um homem que está agindo na sua mais sincera convicção de que está fazendo a vontade de Deus, contudo, está baseando todas as suas atitudes em uma série de equívocos, de erros bíblicos, teológicos e espirituais. Então, a nossa sugestão ao amado professor para esta lição é que você possa fazer uma exposição bíblica das informações que Lucas apresenta no livro de Atos dos Apóstolos. Mais especificamente, as informações que ele vai relacionar sobre Saulo, ainda no seu primeiro momento como perseguidor, que vai estar registrado do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 54, passando pelo capítulo 8 até o capítulo 9, capítulo 9 e o versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Então, de 7:58 a 9, versículo 6, nós temos aí as primeiras informações acerca desse homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, e ele na sua condição de odioso perseguidor da Igreja do Senhor. Nós queremos então dividir as informações que Lucas apresenta nesse texto, de Atos capítulo 7, versículo 58 até capítulo 9, versículo 6, nós queremos dividir em dois segmentos, em duas linhas de exposição. Primeiro, nós vamos identificar as ações atribuídas a Paulo como perseguidor, as suas ações persecutórias, que ele de fato toma contra a Igreja do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos analisar os termos aplicados por Lucas à condição persecutória de Paulo contra a Igreja. Então, em primeiro lugar, as ações atribuídas a Paulo. Em segundo lugar, os termos aplicados a Paulo. Nesse sentido, vamos, em primeiro lugar, analisar aqui 3 atitudes, ações, que Lucas atribuiu legitimamente a Paulo como perseguidor da igreja. A primeira ação é a relação de Paulo com o grupo martirizador de Estevão. Capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar o quê? Diz o texto que as testemunhas falsas contra Estevão e que apedrejaram Estevão
deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse grupo de testemunhas mentirosas, de algozes brutais, colocaram os seus mantos, as suas capas, que tinha toda uma simbologia dentro do contexto judaico, e colocaram aos pés, aos cuidados de Paulo. Aqui nós vamos observar, com essa atitude, nós vamos observar que na morte do primeiro mártir cristão, nesse processo que levou ao martírio de Estevão, Paulo já desfrutava no meio dos algozes uma reputação especial, pois ele foi visto, reconhecido por todas aquelas falsas testemunhas, aqueles homens que atiraram pedras contra Estevão. Todos eles viram em Paulo alguém digno de confiança para entregar as suas capas, digo, simbólicas, de um simbolismo, aliás, de um simbolismo muito rico dentro da indumentária judaica daqueles dias. Viram nele uma pessoa confiável para segurar suas capas. A segunda atitude que Lucas vai relacionar a Paulo como perseguidor está no capítulo 8, versículo 1. É na sua relação íntima, pessoal, com a morte brutal de Estevão. A primeira parte do capítulo 8 e a primeira parte do versículo 1 diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Essa palavra consentia, na verdade, está retratando a totalidade do ser, da pessoa de Paulo. Está querendo se dizer aí que Paulo está absolutamente voltado contra o Cristo e contra os seguidores de Cristo. Esse termo leva a entender que todas as forças de Paulo, toda a força da sua crença, da sua intelectualidade, das suas emoções, do seu poder de tomar decisões, o seu vigor físico, tudo que ele tem a oferecer, ele está absolutamente envolvido nessa ação persecutória contra os seguidores de Cristo e contra o próprio Cristo. Paulo está absolutamente envolvido de forma passional, de forma visceral, nessa perseguição contra os seguidores de Cristo, contra o nome de Cristo. A nova versão transformadora, a NVT, ressalta bem esse sentido ao traduzir da seguinte forma: Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Ou seja, não houve nele nenhuma sombra de dúvida de que a morte de Estevão deveria acontecer e que o extermínio dos seguidores de Cristo deveria acontecer. O comentarista alemão Werner de Bohr, ele vai nos dar aqui uma ideia de que essa tradução dessa palavra, que para o português vem como consentia ou concordou inteiramente, envolve a junção tanto dos aspectos interiores, íntimos de Paulo, ou seja, ele de modo muito consciente está querendo de fato exterminar com os seguidores de Cristo, como também uma aprovação oficial do Sinédrio, dando a Paulo um papel preponderante de destaque no processo que levou à execução de Estevão. A terceira atitude que Lucas relaciona, atribui a Paulo como perseguidor da igreja, está aí no versículo de número 3 do capítulo 8. É a participação de Paulo na intensificação da perseguição. O versículo 3 diz o seguinte, que Paulo, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão.
No capítulo 9, a parte B do versículo 1 e todo o versículo 2 diz assim: dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Aqui, mais uma vez, nós vamos observar que Paulo não somente está envolvido inteiramente, mas ele move as circunstâncias ao redor dele, para que, de todas as formas possíveis, ele intensificasse, acelerasse o processo de extermínio dos seguidores de Cristo e de extermínio desse nome de Cristo, de Jesus como Messias, do Nazareno como Messias, no meio do judaísmo daquela época. Então ele não conteve-se com a primeira morte de um cristão, ele queria o extermínio de todos. Ele não se deu por satisfeito em ver os discípulos espalhados a partir de Jerusalém. Pelo contrário, ele queria que não existisse nenhum cristão em nenhuma parte do mundo. Então, no seu zelo religioso de absoluta ignorância, Paulo, ele é como fogo ardente, inquietante, que pulsa ódio, que pulsa ameaças de morte. Aqui, Paulo, ele é retratado como um animal feroz, como um predador que caça as suas vítimas. Desta forma, Paulo assume uma atitude como de um homem consumido por um ódio insaciável. Na cidade de Jerusalém, ele caça os discípulos de casa em casa, com toda a violência, e os colocava em prisão. Fora de Jerusalém, sobretudo se dirigindo para Damasco, ele vai com um ímpeto mortal para prender e conduzir cristãos para o martírio em Jerusalém. Observamos assim que com essas três atitudes relacionadas, atribuídas a Paulo, Lucas nos dá a entender a ferocidade, a agressividade com que Paulo se lançou no extermínio dos cristãos. Agora, além destas três ações, o professor faria bem também de discorrer em sala de aula com seus alunos sobre os três termos, as três fraseologias que Lucas aplica a Paulo também nesse texto. A primeira frase está no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, na parte A do versículo 3, quando Lucas diz acerca de Saulo: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Aqui nós temos o propósito mortal de Paulo. O seu propósito é o extermínio absoluto, de uma vez por todas, de todos os cristãos. A vida de Paulo foi redirecionada nesse período da história com toda a resignação para atacar a igreja até a sua total destruição. Fosse martirizando, levando cristãos a renunciar publicamente o nome de Jesus, ou fosse levando aqueles que professassem o nome do Senhor até a morte, apedrejando-os. Aqui nós temos, portanto, Paulo com um único objetivo em mente. O objetivo é matar. Paulo aqui, a palavra que vai traduzir essa ideia de destruir, a tradução da palavra destruir para o português, vai traduzir um termo no grego que dá a ideia da destruição de um corpo, de um ser, por seu predador, por um animal selvagem. Paulo aqui ele é comparado de fato
a um predador, a um animal totalmente feroz e voraz. E ele se lançou a caçar cristãos com essa sede ensandecida de derramar sangue cristão. Dos seguidores de Cristo, fazer deles um espetáculo público. O propósito de Paulo, ele vai ser traduzido na RC com a palavra assolar, assolava. E na NVI pela palavra devastar, devastava. Ou seja, Paulo ele adicionou a esse processo persecutório contra os cristãos a sua sede brutal, o seu ódio insaciável, característico da sua própria personalidade, de destruir os cristãos, de não suavizar sob hipótese alguma, de não dar nenhuma trégua, de não deixar nenhum espaço, tal como um animal selvagem, predador, usar de todas as formas, de todos os estratagemas para poder, de fato, cercar, pressionar e esmagar as suas vítimas. A segunda frase muito importante nessa narrativa de Lucas acerca desse período da vida de Paulo está no capítulo 9, versículo 1. Quando diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A expressão aqui nos leva a entender a sua motivação mais íntima. Ou seja, o ignorante zelo religioso, o zelo religioso sem entendimento. A sinceridade religiosa sem a verdade. Paulo, ele é descrito como alguém que está respirando ameaças e morte. Mais uma vez aqui Paulo, ele é relacionado com a figura de um animal feroz, que ofega, que está ofegante, que está rugindo, como um predador diante das suas vítimas, para causar espanto, medo antes do ataque fatal. Paulo ele estava, portanto, debaixo de um impulso de zelo e de sinceridade religiosa sem a verdade, sem o entendimento, sem a perspectiva espiritual correta. Ele agia de modo insano, ele usou toda a estrutura militar e legal do Sinédrio para expandir esse seu intento de perseguir, de assolar, de devastar e de destruir os cristãos. A terceira fraseologia, para encerrarmos essa nossa sugestão de exposição, está no capítulo 9, versículo 13. Quando Ananias diz, respondendo ao Senhor, Ananias fala acerca de Paulo da seguinte forma: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Essa visão de Ananias era a visão de toda a igreja da época acerca deste único homem, Paulo, Saulo de Tarso, o perseguidor. Ele é retratado, ele é visto, ele é reconhecido como um homem mau, como um homem odioso, descontrolado e com uma grande força legal e militar do Sinédrio ao seu dispor, ao dispor do seu zelo, seu entendimento, da sua sinceridade religiosa sem a verdade de fato da parte de Deus, do seu ímpeto sem a sua visão espiritual acertada. Desta forma, nós podemos concluir que esse quadro que Lucas retrata acerca de Paulo como perseguidor nos fornece as principais evidências sobre a natureza, sobre a abrangência, sobre o propósito e a agressividade com que Paulo capitaneou essa perseguição contra a igreja do Senhor. A nossa sugestão a você é que, à luz desse quadro, desta narrativa inicial
dessa primeira abordagem sobre Paulo no Novo Testamento, você possa também levar para a sua sala de aula. E você possa assim retratar esse primeiro estado que caracterizou a vida de Paulo. Como sugestão de aplicação dessa exposição baseada em Lucas, capítulo 7, versículo 58 até o capítulo 9, versículo 13, nós queremos sugerir a você que você destaque a necessidade do cristão ter zelo pelo nome do Senhor, ter zelo pela palavra de Deus, ter zelo pela obra do Senhor, mas um zelo baseado no entendimento da verdade. O zelo baseado não somente na sinceridade, mas a sinceridade fundamentada na verdade. Para que todo o nosso zelo seja uma resposta correta ao entendimento verdadeiro da palavra de Deus, ao conhecimento verdadeiro da sã doutrina e a uma visão espiritual acertada, de fato focada pelas Escrituras. Que nós nunca sejamos como Paulo, que nós nunca possamos cair no mesmo erro que Paulo caiu, de pensar estar lutando em favor de Deus enquanto ele estava lutando contra o próprio Deus, de pensar estar perseguindo inimigos de Deus quando nós, na verdade, estamos lutando contra o próprio povo de Deus, de nunca nos deixar levar por um zelo baseado simplesmente em qualquer entendimento supérfluo da fé. Pelo contrário, que o zelo que devemos a Deus, ao nome de Deus, à santidade de Deus, à obra do Senhor, ao nome de Cristo em nossas vidas, seja cada vez mais fundamentado nas Escrituras e no conhecimento da sã doutrina. E que cada vez mais possamos cultivar uma visão alinhada às Escrituras sagradas. Uma visão que olha o mundo pelo olhar de Deus, que compreende a fé pelo olhar de Deus, para que possamos assim viver um zelo com entendimento, um zelo que glorifica de fato o nome de Deus. Professor, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, os seus alunos, que neste domingo Deus te abençoe e te use mais uma vez para edificar vidas através do ensino da palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.